Meus queridos irmãos, estamos meditando no livro de Cantares de Salomão. No capítulo 4, como digo, esse livro tem muito o que nos ensinar. Queremos ler alguns versículos e assim iniciar o nosso estudo. Todos acredito que trouxeram sua Bíblia. Abram em Cantares capítulo 4, dois versículos nós iremos ler, versículo 14 e versículo 16. Versículo 13 e 14 e o 16. Diz: os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Versículo 16 diz: levanta-te. Vamos ler o 15 também. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Amém? Como todos sabem, nós temos ministrado uma série de estudos aqui sobre o capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16 do livro de Cantares de Salomão. Nele nós vemos lições importantes para a edificação da nossa vida espiritual. Estamos estudando sobre a igreja, que é representada nesse texto como a amada, e o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, além da sabedoria que ele possuía, fala de forma profunda sobre a igreja de Cristo. Primeiro nós estivemos falando sobre características da igreja, como o corpo de Cristo. Eu citei que é a instituição mais importante do mundo. Nada se compara à igreja. Nenhuma instituição, nenhuma agremiação pode ser comparada à igreja, porque a igreja, ela é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E onde se congrega todos os redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E falamos da igreja como uma propriedade pessoal de Cristo, quando citamos que ela é um jardim fechado, um manancial fechado e uma fonte selada. Se é um jardim fechado, é porque tem um dono, não é isso? E ele o plantou para usufruir, não é isso, dos direitos que a ele correspondem. E esse é Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Que plantou a sua igreja como um jardim. E os renovos, estivemos falando sobre, depois, o aspecto da igreja em relação ao mundo,
o aspecto de santidade, de pureza, como a igreja está reservada como uma virgem pura, como uma virgem casta para o dia do casamento, não é isso? Para ser entregue ao seu amado, não é isso? E ela tem que estar sem mancha, sem ruga, tem que estar perfeita, como Paulo escreve aos Efésios, de forma que tecemos comentários e falamos durante vários dias sobre esse aspecto. Depois citamos de que a igreja, ela foi colocada neste mundo com finalidades específicas, e neste texto nós podemos ver 3 finalidades para as quais a igreja ela foi colocada aqui neste mundo. Primeiro, o sábio homem de Deus diz que ela é como um pomar. Versículo 13 diz: os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. Isso nós citamos aqui, que revela muito bem aquele aspecto do caráter de Cristo, o fruto do Espírito que a igreja, que cada crente individualmente deve produzir para a glória de Deus. E isso começa, esse processo, a partir do novo nascimento, quando o Espírito Santo o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa a trabalhar, a aperfeiçoar, a fazermos crescer em Cristo, até que nos tornemos semelhantes a Ele e tenhamos o caráter que Cristo teve, um caráter de santidade. Amém, meus irmãos? Falamos de que esse caráter está muito expressado, ou de forma clara, quero dizer, apresentado em Gálatas, onde o apóstolo São Paulo fala do fruto do Espírito, com as 9 características que tem o fruto do Espírito. Depois estivemos falando sobre este tema, nós tratamos no culto passado, e já no finalzinho iniciamos a falar sobre o perfume, não é isso, que a igreja exala para Cristo. No versículo 14 diz: o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. E a noiva, a esposa, diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra o meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Quem diz amém, irmãos? Amém. Acredito que nós falamos de forma exaustiva naquele culto passado, quando falamos que a função da igreja é manifestar em todo lugar o bom cheiro de Cristo, como está em 2 Coríntios 2:14, não é isso? Onde o apóstolo São Paulo afirma, ensinando a igreja que estava em Corinto, de que nós devemos exalar o perfume neste mundo. 2:14 diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifestar em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e aos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para essas coisas quem é idôneo? De forma que nós fundamentamos o nosso estudo nesse texto do apóstolo São Paulo. Primeiro, a igreja que tem a função de manifestar em todo lugar o bom cheiro de Cristo. Esse mundo que está putrefato pelo pecado, não é isso? A igreja exala o seu perfume. O mundo nunca vai compreender a igreja. O mundo nunca vai entender a igreja, ainda que
faça como muitos que afrouxam o Evangelho, a doutrina, para que se torne mais acessível às pessoas do mundo. Isso não conseguirá, porque a igreja verdadeira, a igreja bíblica, que se fundamenta na palavra de Deus, cada dia ela vai ficando distante do mundo, porque o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno. Isso também está escrito, que aquele que é santo, santifique-se mais ainda, e o que é imundo, torne-se mais imundo. O mundo se torna cada vez mais imundo. É uma palavra forte e talvez ofenda alguém, mas é o texto das Escrituras, não é isso? A palavra de Deus. E a igreja, ela se santifica cada dia. Em 1 Epístola de Pedro 4:4 diz que o mundo difama-nos, porque não compreende, porque nós não corremos a carreira desenfreada que eles correm. De forma que o Evangelho, ele cada vez distancia a igreja do mundo no aspecto espiritual. Não é verdade? No aspecto espiritual. Por isso a igreja, ela tem esse papel de perfumar este mundo, exalar o perfume de Cristo. Diz em segundo lugar, exalamos este perfume para Deus. O apóstolo diz que porque nós somos para Deus também um perfume. Diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. E nós citamos aqui de que devemos exalar um bom perfume para Deus, que é uma vida. Essa expressão tem muito a ver com o odor do sacrifício, o cheirar do sacrifício que agrada a Deus. E para isso devemos apresentar, não é isso, oferecer-nos como sacrifício, como diz Paulo escrevendo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A atualizada diz com muita propriedade e mais proximidade do original: é o culto espiritual oferecido a Deus. Amém? Eu discordo daquilo que muitas vezes eu escuto dizer que é este culto aqui. Não, este culto aqui não é aquele culto que Paulo está falando. Aquele culto é um culto espiritual, já está dizendo, em que o crente oferece, ou se oferece como sacrifício, consagra a sua vida para Deus, para que lhe agrade, e fala-nos para que lhe seja agradável. Não é isso? O bom cheiro Cristo quer sentir de nós como sacrifício santificado. O Espírito Santo faz operante o bom cheiro. Foi esse texto que nós deixamos. No capítulo 4 e versículo 15 de Cantares, você lê, ou 16, levanta-te, versículo 16, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame seu aroma. Não é isso? O bom cheiro de Cristo que está na igreja é levado pelo Espírito Santo a todas as partes. Amém, irmãos? O vento é um símbolo do Espírito Santo, como está escrito em João no capítulo 3, não é isso? Fala, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eu li aqui, versículo 2. No dia de Pentecostes veio um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas sobre os apóstolos línguas repartidas como que de fogo. Aquele vento impetuoso, aquele vento veemente é que leva o bom cheiro de Cristo que está na igreja a todas as partes. O apóstolo diz que leva o cheiro do conhecimento de Cristo, não é? Do conhecimento de Cristo. E se nós fôssemos analisar como o Espírito Santo operou através da igreja, atuou através da igreja, a partir daquele momento que ele foi derramado, não é isso? Trazido por um vento veemente e impetuoso, capítulo 2 Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 2,
nós vemos que o Espírito Santo naquele dia foi derramado como Jesus havia prometido aos seus discípulos. O Senhor tinha prometido aos seus discípulos. Em Atos capítulo 1 e o versículo 8, leia comigo a palavra de Deus, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 1 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Ali está escrito que os apóstolos, os discípulos falaram com o mestre e perguntaram se naquele tempo ele restauraria o reino aos judeus. Capítulo 1, versículo 7 diz assim, versículo 6 diz: aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele disse no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Chegou aqui também, amém, irmão? Nos alcançou. Mas Jesus diz: os apóstolos, os discípulos estavam preocupados com a restituição do reino para as mãos de Israel. O seu interesse, já que Jesus havia ressuscitado, eles pensavam que naquele tempo Jesus ia derrubar, vencer, triunfar sobre o reino Império Romano e restituir o reino a Israel. E Jesus disse: vocês não compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu eterno poder, pela sua ciência, mas ele diz assim: virá sobre vós o Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo. Não é virtude aí, que é dunamis no grego, de onde vem a palavra dunamis, de onde vem a palavra dínamo, dinâmico e dinamite. E o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes operou esse milagre, tornou a igreja que estava escondida, orando, não é isso, com medo dos judeus, tornou ela, aquilo foi como uma explosão de dinamite, amém, meus irmãos? Que deu um dinamismo à igreja para avançar na obra da evangelização. Então o vento é quem leva, o Espírito Santo está encarregado de levar adiante o bom cheiro, o cheiro do conhecimento, diz Paulo. É claro que essa palavra ela tem um sentido muito mais abrangente, não é isso? Mas eu quero usá-las no conteúdo que estou falando, de forma que a partir do capítulo 2 e livro 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja se expandiu por todas as partes, né? Nós ouvimos ontem um pregador aqui dizer que Deus permitiu que, apesar do Império Romano governar o mundo, dominar o mundo, a oportunidade da Grécia prevalecer com sua cultura, com sua filosofia e com o seu idioma. Diz um escritor: Roma venceu com a espada, Grécia venceu com a filosofia. De forma que Grécia fez com que o mundo todo falasse um só idioma. O idioma era o grego, não esse grego de hoje, mas o grego koiné, o grego antigo. E isso facilitou aos apóstolos a propagação do evangelho em todas as partes. Paulo pregou nesse idioma, os apóstolos pregaram nesse idioma e alcançaram o mundo, como seria hoje conhecer o inglês, que é falado quase em todas as partes do mundo. De forma que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e fez com que esse cheiro se espalhasse. Jesus disse aos discípulos que eles seriam testemunha, disse ele. Quando a virtude do Espírito Santo fosse derramada, seria testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso nós vemos dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos, a forma como esse bom cheiro se expandiu por todos
esses limites que Cristo havia estabelecido. Primeiro, a obra da evangelização de Jerusalém inicia a partir do capítulo 2 e versículo 2. O versículo 1 em diante. Na Judéia e Samaria, você observa que tem início em Atos capítulo 8 e versículo 5. E o restante da terra a partir de Atos capítulo 8 e versículo 26. Se você ler atentamente o livro de Atos, vai ver que o Espírito Santo, não é isso? Propaga esse bom cheiro, leva esse bom cheiro. As perseguições vinham, não é isso? Apertavam, mas quanto mais perseguiam a igreja, mas a igreja marchava cheia do Espírito Santo. Pois diz a palavra de Deus que eles oravam e dizia que enquanto eles eram perseguidos, eles diziam: dá-nos, Senhor, ousadia, amém, irmãos, para que propague a tua palavra. E o Espírito Santo vinha sobre eles e eles tinham ousadia para levar adiante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que o bom vento soprou sobre a igreja e o Evangelho e o bom cheiro do conhecimento de Cristo foi levado a todas as partes, mas também o testemunho, a vida de santidade. A igreja veio para marcar a diferença. Está escrito, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Amém, meus irmãos? E assim como o perfume, ele funciona de forma invisível. A pessoa que está com um bom perfume ou tem um bom perfume, quando entra no ambiente, enche a casa, como aquela mulher que derramou o vidro de alabastro sobre Jesus, e nos diz a Bíblia que aquele perfume inundou a casa, encheu a casa. E aonde a igreja vai, a glória de Deus inunda, a santidade impera, o bom testemunho domina. Amém, meus irmãos? Aonde o crente vai, cada crente, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal trabalha sem que ninguém veja, mas a gente sente o sabor. Quando uma comida tem sal, não é? Comida sem sal é desagradável, até mesmo aqueles que são privados de colocar sal. No livro de Jó está escrito: comer-se-ia a clara do ovo sem sal. É uma coisa insuportável. De forma que a palavra de Deus nos diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Amém, meus irmãos? O sal vai consertando as coisas, vai tirando toda a putrefação. O sal vai curando, amém, irmãos? Vai dando saúde ao que está apodrecendo, não é verdade? Vai evitando que o pecado, como é uma coisa que vai apodrecendo, pústema que vai apodrecendo, o sal vai curando, vai expulsando, confrontando essa imundícia. De forma que a igreja, ela tem essa finalidade como a luz do mundo, o mundo que está em trevas, mas a igreja brilha como o farol de Deus. De forma, meus irmãos, que eu quero partir para o terceiro e último, espero que seja o último. Hoje eu estava pensando, sentindo o desejo de começar um estudo em todo o livro de Cantares, porque é uma riqueza, é uma coisa muito maravilhosa quando a gente começa a ler, a meditar, a pesquisar, a estudar sobre o livro de Cantares. É de uma profundidade, de uma riqueza, como ele se refere à beleza de Cristo, não é? A virilidade de Cristo, a invencibilidade de Cristo, o livro de Cantares. Mas eu espero concluir esse estudo com esse último tópico que lemos aqui. Vamos ler com vocês também, meus amados, capítulo 4 de Cantares de Salomão, e o versículo 15 diz assim, repitam após mim, diz: és a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que correm do Líbano. Amém. Aí, meus irmãos, nós vemos a igreja, uma das finalidades da igreja
e que o amado espera da igreja. O amado espera da igreja a sua adoração. Amém, meus irmãos? Amém. Veja que é uma fonte inesgotável, água viva que se movimenta, não é isso? É uma fonte que não cessa. O amado diz que a igreja é a fonte dos jardins, poço das águas vivas, não é isso? É a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. A versão atualizada diz: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. A Bíblia inglesa diz: uma fonte de jardins, uma fonte de águas vivas e córregos do Líbano. A Bíblia Viva diz: você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes, tão refrescante quanto os riachos das montanhas do Líbano. Que, claro que eram riachos formados pelo degelo da neve, como em Mendoza, na Argentina. O rio que corre na cidade de Mendoza não é decorrente de uma nascente, de uma nascente, mas é do degelo das montanhas. Esse rio que corre, essa fonte que corre ao jardim, vem do degelo do Líbano, da neve que se desfaz. E como eu já provei em Argentina, em Mendoza, uma das províncias mais lindas e uma das cidades mais lindas da Argentina, a água sai muito gelada, muito fria, muito refrescante. A igreja, pois, representa uma fonte viva, diz a palavra do Senhor. Apoiados nesse texto, podemos pensar que a igreja tem a finalidade de prestar a sua adoração. Essa fonte borbulhando tem a finalidade de prestar adoração ao amado. Quando lemos no versículo 12 de Cantares 4 e 12, veja aí o que diz, capítulo 4 e o versículo 12, ele diz assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Interpretamos que, quando lemos esse versículo, em um tempo de tantos ídolos humanos como cantores, pregadores, profetas, chamados profetas, os detentores de revelação, etc., a igreja só deve prestar a sua adoração ao amado. Amém, meus irmãos? A adoração da igreja deve ser prestada única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao Senhor Jesus Cristo. Porque é a Ele que nós devemos servir. Não é isso? E Paulo teve esse cuidado quando os crentes queriam formar o grupo dele na igreja de Corinto. Ele disse: não, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas cooperadores de Deus. Amém? Eu plantei, é verdade, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento foi Deus. Amém? Então Deus é tudo, Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. É isso? Cristo, meus irmãos, usou uma analogia muito interessante para descrever a vida espiritual que Ele veio tornar possível para todos aqueles que creem. Quando Ele evangelizou a mulher samaritana, abra sua Bíblia no capítulo 4 de João e o versículo 13, João 4 e 13. João capítulo 4 e o versículo 13, nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, o que é que acontece? Tornará a ter sede, ele diz.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que é que acontece? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa linda, não é, irmãos? Através do novo nascimento que foi gerado em nós, quando nós bebemos a água que Cristo nos deu, Ele está dizendo aqui, veja que dá todo um apoio ao que nós estamos falando. O versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, não é? Então, nós éramos um deserto, irmão, antes. É por isso que Jeremias, me parece que Ezequias também, ele diz que nós somos um jardim regado. Você é um jardim regado. A igreja é um jardim regado. Não é isso? Nós bebemos, matamos a nossa sede na água da vida, e essa água não só matou a nossa sede para sempre, mas transformou o nosso interior em uma fonte inesgotável. Quando Jesus evangelizou a Nicodemos, ele disse uma verdade também interessante sobre isso. Abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 5 de João. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, nós nascemos da água, amém? Da água de Deus. E essa água gerou em nós, além de matar a nossa sede, gerou em nós uma fonte que jamais se esgota. Amém? Jamais se esgota. Por isso, irmão, o crente não pode ficar velho, entendeu? Eu não compreendo muitos crentes às vezes ficam depressivos, ficam tão para baixo. E lembre-se, irmãos, de que nós temos uma fonte espiritual dentro de nós, que jorra, renova, água fresca, água viva, não é verdade? Que nos alegra. O salmista, se referindo à igreja, ele diz que há um rio, que corre, aonde? É Salmo, quem se lembra? Salmo 46, vamos lá. Salmo 46. Foi um versículo que me veio agora. 46:4 diz, repitam comigo: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que cidade é essa? Que santuário é esse? Essa cidade é a igreja, irmão. O rio do Espírito corre, renova, alegra. Então quem veio triste esta noite, deprimido, eu repreendo essa depressão. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu repreendo. Vai embora a depressão, vai embora a depressão, e que você goze a alegria do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo de muita depressão, mas isso é paradoxal, porque quando você creu e nasceu de novo, o Espírito Santo gerou uma fonte em você, e essa fonte vai renovando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse rio essa noite está correndo aqui como nos
nome do Senhor. Está renovando. Glória a Deus. A nossa vida. Renovando você, meu irmão, que chegou aqui aflito, com tantas preocupações, mas o Espírito Santo está aqui, não é? Meus amados irmãos, uma imagem muito mais, uma comparação muito mais linda ainda que esta aqui. Nós vemos 4:14, mas observe João capítulo 7. João capítulo 7, veja que coisa maravilhosa o que Deus fez em nós. Capítulo 7, versículo 37. Capítulo 7, versículo 37. Sete e 37 de João diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, foi que ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era uma festa, não é, irmão? A festa de quê? Dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, em que havia um rito em que, naqueles dias, né, na tradição judaica, traziam água do tanque de Siloé e derramavam no santuário. Quem sabe Jesus viu aquilo. Jesus estava no pátio do templo, e no último dia da festa, ele grita no meio da multidão: quem tem sede, vem a mim e beba. Vocês já não terão que buscar água lá. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Amém? Eu sou a fonte. Mas vamos continuar lendo, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que é que acontece? Rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. O crente que vai a Jesus, quando nós fomos a Cristo, ele gerou uma fonte inesgotável dentro de nós. E ele mesmo está dizendo que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse: isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Foi dado à igreja no dia de Pentecostes. Quem diz amém, irmãos? Ele veio para estar, para ficar com a igreja, não é? E a partir dali a fonte começou a jorrar. Desse modo, a adoração consiste realmente no regresso desta água, não é? É interessante que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala do circuito da água, né? O que os cientistas vieram descobrir muitos séculos depois, a Bíblia já dizia. E milênios depois, a Bíblia já dizia. Veja Eclesiastes capítulo 1 e versículo 7. Veja, porque essa fonte nunca vai se esgotar. Eclesiastes capítulo 1 e versículo 7 de Eclesiastes. Amém. Eclesiastes, antes do livro de Cantares, nós estamos bem pertinho aí. Veja o círculo da água aí. 1:7 diz: todos os ribeiros vão para onde? Para o mar. E contudo o mar não para o lugar para onde os ribeiros vão, para ir, tornam eles aí, não é? Então é um círculo. É um círculo a água da natureza, ou não é assim? Mar evapora, forma as nuvens, condensa-se, precipita-se sobre a terra, o vento leva as nuvens, não é verdade? Olha aí, o vento leva as nuvens e depois
cai a chuva, uma parte serve para produzir, não é isso? Para matar a nossa sede, e a outra parte volta para o mar. Aí se forma nuvens novamente. Então é um círculo, não é? É um círculo. Nunca vai faltar. Amém, meus irmãos? Nunca vai faltar. A fonte que jorra no crente é assim: vai para Deus e volta para o crente. Vai para Deus e volta para o crente. É Deus que mantém essa fonte, não é? Essa fonte inesgotável. Amém, meus irmãos? Assim, a vida espiritual que flui desde Deus em direção a nós, volta a Ele em... Como é que essa fonte retorna a Deus? Através da adoração. Me entende, irmãos? Através da adoração. Assim, a vida espiritual que flui desde Deus em direção a nós, volta a Ele em adoração. E desse modo o ciclo divino se completa. A adoração se acha vinculada com a dignidade, porque consiste na atribuição de dignidade a um que é digno. Um exemplo notável disto se acha no livro de Apocalipse. No capítulo 4 se descreve aos seres viventes e aos anciãos prostrando-se e adorando ao ser que ocupa o trono, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. O capítulo 5, há uma multidão incontável que rodeia o Cordeiro, se unem em um coro glorioso e cantam a mesma coisa para Deus, não é? De forma, irmãos, que adoração é uma palavra muitas vezes deturpada, não é? Deturpada. Se você se deparar com um crente que ele diz assim: eu vim adorar a Deus, vamos para a adoração, e pergunta a ele: o que é adoração? Ele vai ter dificuldade de dizer. Para uns adorar é cantar, para outros adorar é orar e chorar bem muito, para outros adorar é até saltar, pular, né? Infelizmente hoje tem muita gente aí que pensa que isso é poder de Deus, né? Isso é poder de Deus, não é falta de controle emocional. Isso é falta de controle emocional, não é? Porque no dia de Pentecostes foi o dia da maior efusão do Espírito. Eu não vejo ninguém pular, ninguém correr, não é? Não vejo. Todo mundo sentadinho ali recebendo o Espírito Santo sobre eles, como línguas repartidas, não é? E o apóstolo São Paulo, ensinando a igreja em Corinto, diz: seja feito tudo decentemente e com ordem. Ah, mas é o poder de Deus. Não, senhor, porque Paulo mesmo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se meu espírito está sujeito a mim, o Espírito Santo cai sobre mim, mas eu me controlo. Amém, meus irmãos? Eu me controlo. Esse negócio de estar correndo nos púlpitos, correndo na igreja e dizendo que é poder de Deus, não, senhor, é seu poder, o poder do seu descontrole, o poder da sua emoção que está fazendo você fazer isso. O culto ao Senhor é uma coisa ordenada. Veja desde o Antigo Testamento como era aquela reverência, aquele respeito à presença de Deus, não é? O crente pode dar glória, aleluia, chorar, mas não fazer desordem. Amém, meus irmãos? Eu sou pentecostal também, viu? Eu sou pentecostal também. Mas eu estou com Paulo. Paulo disse: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu estava em um ciclo de oração numa cidade do interior, e um jovem, quando falava a língua, fazia uma careta, botava a cabeça entre as pernas e se levantava assim,
E eu olhando de lá, eu não quis envergonhar ele, não é correto, não é? Eu disse ao presbítero: depois me chama aquele rapaz que eu quero conversar com ele lá na secretaria do templo. E ele veio. Eu disse: meu filho, eu sei que você é um bom crente, um rapaz abençoado, cheio do Espírito Santo. Agora você precisa aprender uma coisa. Ele disse: o que é, pastor? Eu disse assim: não fazer essas macaquices que você faz quando o poder do Espírito vem sobre você. Ele disse assim: mas é porque eu não suporto o poder. Eu disse assim: você veio fazendo macaquice? Não, porque eu suporto. Você tem que suportar também. O Espírito Santo, não é isso, irmão? Quer ordem, quer decência. Amém, irmão? Não é para estar pulando, rodando como aí por aí em outras religiões, em outras seitas, sim. Aí sim. Lá o povo roda, cai, pula, é aquele negócio quando recebe aquele negócio, né? Mas aqui não, irmãos, aqui é o poder do Espírito Santo. Amém? É o poder do Espírito Santo. Sim, Senhor, é o poder do Espírito Santo. De forma que muitos, como eu dizia, falam da adoração. Mas será que sabe o que significa, na verdade, adorar? A adoração que Deus espera da igreja. A palavra adoração, adorador, são as palavras mais usadas no ambiente e momento do culto hoje. Será que entendemos o que significa realmente o que é adorar? Podemos encontrar na literatura cristã muitas definições sobre a adoração. Disse certo estudioso nas Escrituras: o termo adoração, como muitas outras palavras admiráveis, tais como graça, amor, são de difícil distinção. E eu gostaria, faltam 5 minutos para terminar, eu gostaria de deixar este assunto para começar sem corte no próximo culto de doutrina. Só assim eu faço vocês virem de volta. Amém? Faltam 5 minutos apenas. E se eu começar, vou apenas citar alguns pontos e não vai preencher aquilo que eu preciso dizer. Quem diz amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus é doce mais que